em dor de cabeça, tem uma outra situação aí, tem uma bomba relógio já pronta para causar muito estrago na vida das pessoas, que é a questão da lei das garantias. Como fica aquele imóvel que foi financiado quando o proprietário atrasou o pagamento? Ele vai perder esse imóvel? Qual é o desdobramento disso? Porque a lei das garantias, ela já existe há um bom tempo. O que houve aí, recentemente foi um ajuste, mas é exatamente esse ajuste que traz uma certa apreensão. Então, nós já estamos aqui no estúdio com o doutor Francisco, que é advogado, trabalha nessa área, Francisco Mendonça. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. Então, para começar, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do que prevê a lei das garantias e qual foi a mudança que aconteceu depois. Bom dia, Borda. É um prazer aqui estar com vocês. Bom, o marco legal das garantias, que é a Lei 14.711, que foi promulgada agora no final do ano passado, é uma lei que alterou vários dispositivos legais de outras diversas leis. A questão da execução extrajudicial de um financiamento ou de um empréstimo com garantia imobiliária já é uma lei antiga. Só que esse marco legal veio reforçar essa lei e também torná-la um pouco mais gravosa do que ela já era. Então, basicamente, essencialmente, o que se alterou é que, a partir do momento em que um imóvel é consolidado por uma dívida junto à instituição financeira, esse imóvel vai a leilão. E ele sendo arrematado ou não arrematado em leilão, a dívida era quitada junto à instituição financeira. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, paguei uma parte, ele foi a leilão. Aquela parte me era devolvida? Não, porque o que você pagou vai compor o seu contrato. Imagine hipoteticamente que você tenha um empréstimo com uma garantia imobiliária de R$100 mil. Você pagou 30% desse contrato, você pagou R$30 mil desse contrato. Esse saldo devedor, ele vai ser executado pelo banco e vai consolidar a sua propriedade. Tá. Quando ele vai a leilão, vai se apurar um valor na venda deste imóvel. Este valor é abatido da sua dívida, contando com o que você já havia pago desta dívida. R$30 mil está lá no banco. Lá. Só que muitas vezes, como essa dívida ela é sobrecarregada com juros, com sistemas de amortização que são muito gravosos ao devedor, muitas vezes esse imóvel, o leilão desse imóvel, porque ele também acaba sendo leiloado por um preço mais baixo, não é suficiente para quitar essa dívida do banco. Na lei anterior, essa arrematação ou esse leilão negativo consolidava a propriedade ao banco e a dívida estava quitada, mesmo que não fosse suficiente para saldar o saldo devedor. Okay. Na lei atual, a dívida vai poder ser cobrada continuamente no seu saldo remanescente. Então, hipoteticamente, nesse mesmo caso, você tem uma dívida de 100 mil, você já pagou 30, e o seu imóvel foi arrematado por 70. 100 mil. Teoricamente, quitou a dívida. Só que esse saldo devedor está cheio de juros que vão ser cobrados no decorrer do tempo. Você vai continuar devendo. Minha dívida foi para 150 mil. Você vai continuar devendo 50 e o banco vai poder continuar cobrando essas 50 mil de diferença. Então eu perdi os 30 mil reais que eu paguei, perdi o imóvel e ganhei uma dívida relativamente eterna. Agora, temos uma exceção nesse caso. Quando o imóvel for um imóvel destinado era um imóvel financiado destinado à proteção familiar, à residência da família, esse imóvel vai ser quitado. Somente nesse caso. Mas se ele não tiver a característica de um bem de família, essa dívida vai ser remanescente. Agora, é muito importante, em termos de entender o funcionamento disso, o contexto dessa mudança legislativa. Por quê? Porque o que aconteceu de fato foi que, a partir do evento da pandemia, nós tivemos um crescimento enorme do endividamento das famílias e das empresas. Perfeito. Acontecendo esse endividamento, os bancos acabaram tendo uma inadimplência muito grande. Então, hoje,
Esse mecanismo tem sido usado para que aquelas dívidas que foram contraídas fossem renegociadas com uma garantia real. E dentro dessa garantia real, o consumidor, na ânsia de resolver o problema, de tirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e na expectativa de uma parcela que ele possa pagar, ele acaba fazendo um novo empréstimo, garantindo essa dívida com um imóvel, para quitar as dívidas anteriores. Perfeito. Então, isso pode ocasionar na vida do consumidor um dano que vai ser irreparável, porque ele pode estar disponibilizando o único bem que ele tem para quitar uma dívida que ele poderia renegociar e discutir de uma outra forma. E essa possibilidade de negociação, essa elasticidade, ela então foi reduzida, quase zerada? Olha, o banco sempre vai estar disposto a negociar. Mas sempre que ele tem uma garantia, ele vai propor uma redução das taxas de juros. E é aí que tem que se tomar cuidado, porque tem uma armadilha aí. Sim. Você reduz a taxa de juros, mas no longo prazo. E 99% dos contratos de empréstimo no Brasil aplicam a tabela Price, que ela privilegia, pelo menos em 50% do tempo, o pagamento só de juros nas parcelas. Você vai pagar a sua dívida por um tempo enorme, sem amortizando muito pouco do seu saldo devedor. Porque, na verdade, eu muitas vezes estou olhando para a parcela. Eu pagava um financiamento de R$ 1.500, eu fiz uma belíssima negociação e vou pagar R$ 900. Só que aquela dívida que era por 3 anos, ela vai para 5, 6 dólares. Exatamente. Eu fico casado com o banco até o fim da minha vida. Exatamente. Você tem que diferenciar o que é financiamento do que é empréstimo. São coisas distintas. O financiamento é um recurso que você toma no banco para comprar o bem financiado. Então, eu estou comprando um imóvel e estou pegando um financiamento para pagar esse imóvel. Certo. É uma operação específica. Específica. O empréstimo, não. Eu posso tomar um recurso no banco, fazer o que eu quiser com esse dinheiro e dando um imóvel em garantia, que é uma situação completamente distinta. Então, essas dívidas que estão cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, tudo isso que está devendo no banco, o banco chama o devedor e fala, olha, vamos fazer uma composição. Mas, para conseguir que eu tenha uma parcela mais baixa, eu preciso que você me dê uma garantia real. E aí tem um perigo enorme. Por quê? Independente do montante da dívida, se você tiver um único imóvel, esse imóvel é caracterizado como bem de família e ele não pode ser tomado. A partir do momento que ele é objeto de um financiamento ou de uma garantia de empréstimo, esse imóvel perde a característica e o processo de retomada desse imóvel é muito rápido. Eu estou falando de coisa de 60 dias. Doutor Francisco, para a gente encerrar, qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que vão financiar um imóvel ou que já financiaram um imóvel e que se enquadram nessa situação que estamos falando agora? Se você for financiar um imóvel, o financiamento sempre é de longo prazo. Então, você tem que ter uma análise muito criteriosa das suas receitas, da sua capacidade de pagamento, para poder assumir uma dívida que vai ter um prazo muito longo para pagamento. Se você já está com o imóvel financiado e já pagou grande parte desse imóvel, a sua única alternativa é tentar renegociar essa dívida dentro de um padrão de parcela que caiba no orçamento e que seja possível pagar. Porque a partir do momento que o banco já tem uma garantia consolidada nas mãos, a dificuldade de negociar vai ser cada vez maior. Perfeito. Doutor Francisco, muito obrigado pelas explicações tão claras que tiram as dúvidas das pessoas e que também servem como ações preventivas, né? Perfeito. Para que as pessoas pensem bem, porque é uma dor de cabeça danada. Sem dúvida. Tá certo. Muito obrigado, uma boa quinta-feira para o senhor, bom trabalho, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.